sábado, o melhor dia da semana. Sabe por quê? Porque nós temos um encontro, é dia de Divã da Van. Hoje, eu tô aqui com uma galerinha que... Oiê, oiê. Eles nem notam que eu estou aqui. Sabe por quê? Presta atenção aqui, ó, os meus convidados. Todos compenetrados, conectados. É a geração deles, a geração high-tech, tecnológica. Eles são nativos digitais. E eu aqui quis entrevistar eles. Será que eu vou conseguir? Espera aí que eu vou pôr ordem nesse lugar. Pode parando, pode parando, pode parando. Sabe por quê? O tema hoje é adolescência. E os celulares estão confiscados no Divã da Van dessa noite. Pode ir guardando o celular, porque aqui nós vamos... a velha maneira, o bom e velho bate-papo. Então, para conversar sobre adolescência longe dos pais, eu trouxe aqui do meu lado esquerdo a Bibi, a Beatriz, Ana Beatriz, que eu nem sabia, porque aqui todo mundo só conhece ela por Bibi. Então, a Ana Beatriz, eu quero te dar boas-vindas. Que bom tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o convite para estar no Divã da Van. Muito obrigada, Van. Obrigada pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Sem celular, hein? Tem aqui também ela, linda, empoderada, com esse cabelo aqui, toda cheia de novidades. Eu vou perguntar muitas coisas para ela. A Ana Luísa, aqui também do meu lado esquerdo. Aninha, para mim é um prazer tê-la aqui. Obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada a vocês por terem me chamado. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Do meu lado direito, eu tô aqui com essa duplinha aqui, ó, que eles pensam também que eu vou pegar leve. Eu quero é saber tudo. Ainda mais que é um desafio, por quê? Representando os meninos, só tem ele no meio dessa mulherada, o Renan. Seja bem-vindo, Renan. Boa noite, Van. Obrigado. Oi, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter me chamado, produção. Eu tenho também essa menina que tem um testemunho lindo. Nós amamos a Camille. Seja bem-vinda, Camille. Obrigada também por ter aceitado o convite. Obrigada, Van. Oi, gente. Tudo bem? E ela descobriu vários talentos aí durante a quarentena. Ela pinta e borda, literalmente, será? Bom, quero dar boa noite para você aí de casa, que mais uma vez está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui. Lembrando que o Divã da Van, você é fundamental. Então, participe, interaja aí, vai mandando a sua pergunta. Nós vamos falar, o papo hoje é adolescência. Se você é pai, mãe, irmão, é a sua chance, né? Nicolas, é o seu momento, né? Mande mensagens aí, Alice, Iago. Renan tem irmãos? Só irmã. Só irmã, mas ela está assistindo, não está? Deveria estar, né? Deveria estar. Então, com certeza, ela não é boba nem nada para ficar fora do Divã da Van. Então, mande a sua pergunta, conta uma curiosidade, a gente vai falar tudo aqui no programa. Mas não seria a mesma coisa se eu também não desse boa noite para minha parceira de programa, a Rebeca. Seja bem-vinda, Bequinha. Obrigada, é um prazer. E hoje aqui tá tudo maravilhoso, essa turma aqui, ó. Eles são muito especiais. Good vibes, only good vibes. Como nós estamos aí? 64 pessoas nos acompanhando online. Olha, e já tem legal. bastante gente aqui. Oi, Bibi. O Nicolas vai ser um sucesso. Muitos comentários. Olha lá, Nicolas, você está fazendo sucesso aqui, hein? Tá vendo? Bom, manda a sua pergunta, porque eu quero ouvir você. Para começar o Divã da Van, esse papo com eles, né, sobre a adolescência. A minha pergunta é geral, então vamos ver quem gostaria, assim, de responder. De vocês, quem é o mais velho? Você está com quantos anos, 16. Bibi? Ana? 14. 15. 15. A Bibi é a mais velha. Quer dizer, Bibi está mais tempo reinando na adolescência. A adolescência, numa palavra, Bibi?
eu acho que é montanha-russa, altas e baixas, assim. E vocês concordam com isso, Ana? Sim, é exatamente o que a gente vive todos os dias. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste e assim vai. É assim, Camille? Sim, eu acho que agora lidar com coisas novas, né, que a gente saiu da infância, entrou na adolescência, realmente, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas da adolescência, altos e baixos. Renan? Também concordo. A gente lida com muitos sentimentos que a gente não tinha na infância. E também o começo da responsabilidade começa na adolescência, né? Pra gente virar um adulto responsável, tudo começa na adolescência. Então, eu concordo. Responsabilidade. Pelo que você acha que... Quais são as responsabilidades novas que a adolescência trouxe? Quando a gente é criança, com certeza a gente estuda, mas na adolescência que a gente resolve mesmo que a gente vai ser quando a gente crescer. Então, acho que a maior responsabilidade do adolescente é estudar. Sim. Alguma de vocês recebeu mais alguma? Percebe Eu. mais alguma? O quê? Cuidar dos meus animais. Gente, quem conhece sabe, eu tenho muito animal e eu que sou responsável em limpar. Então, além de estudar, eu tenho que... Mas você limpa mesmo? Limpo. Ó, minha mãe, comenta aí, mãe, eu limpo. Gente, eu passo o dia inteiro esfregando o cocô dos meus bichos. Ó, eu tenho 5... Não pode falar cocô. Brincadeira! Ó, eu tenho 5 peixes, 3 hamster, 2 calopsita e 3 cachorros. Imaginem. Por que eu perguntei se ela limpa mesmo? Porque você tem bicho de estimação? Tenho 3 cachorros. Vocês também têm. Tem. Quando vão pedir, quem é mãe sabe. Não, mãe, me dá um cachorrinho, mamãe. Olha, eu vou cuidar. Primeira semana vai lá, encara, né, recolhe. Depois vira um campo minado se o pai e a mãe não tá ali toda hora recolhendo, mantendo limpinho. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, no começo é mamãe, mamãe, mamãe. Depois, porque eu também gosto muito de bichinhos, para quem não sabe, eu tenho 4 coelhos, 2 cachorras e é isso. E em breve, uma ninhada de periquitos. Morreu. Um hamster morreu. Falecido. Né? A gente achou que a coelhinha ia dar filhotinhos, mas não deu. Quase que chegou um pato. Meu Deus, olha, a gente é desse jeito. Responsabilidade. Você acha que você está se tornando mais responsável, Bibi? Eu acho que sim. Acho que é você conseguir crescer, você conseguir... Como eu falei na adolescência, entre altos e baixos, você tem contato com algumas coisas novas que você não tinha quando você era criança. Outras coisas são oferecidas para você e você tem que arcar com as suas responsabilidades. Por exemplo, eu já tenho que pensar o que eu quero, por exemplo, fazer na minha vida, no profissional, e pensar, colocar tudo nas circunstâncias certas. Então, eu acho que sim, eu tenho me tornado uma pessoa mais responsável, mas é vivendo e aprendendo, assim, eu acho. Na sua opinião, você acha que seus pais vão dar pulos de alegria quando você passou da adolescência? Tipo, ufa, passou, acabou. Olha, não sei. Minha mãe, assim, ela vou expor. Ela fala assim, ó. Não, a gente gosta disso mesmo. Quando ela fica assim, nossa, Bibi, imagina quando você crescer, você for fazer sua faculdade, não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu sei que, no fundo, ela sente muito. Tipo assim, todo aniversário meu, ela chora. Tipo assim, ai, você já está fazendo, sei lá, 16 anos. E eu acho que meu pai, ele vai sentir certeza, assim. Eu olho hoje e falo, ele vai sentir certeza. Mas eu acho que eles não vão dar pulo de alegria. Eles estão comigo em todas as fases da vida. Mas eu acho que eles vão sentir falta, assim, eu acho. Ana, você se consideraria uma adolescente? Complete a frase. Responsável, eu acho. Eu me sinto responsável. Você se sente responsável. Eu Sim. esperava qualquer resposta de um adolescente. Me pegou até de calça curta. Você se sente responsável. Mãe do grupo. Porque se tem uma coisa que a gente não acha que adolescente é muito, é responsável. E uma palavra, você se sente uma adolescente? Madura. Vai, vocês estão me sacaneando, né, gente? Eu trouxe aqui tudo acima da média. A responsável, a madura. Você acha que você é madura? Eu acho. E é o que sempre me dizem também. Eu acho que, né,
sempre convivi com pessoas mais velhas e tal, amizade, eu sempre fiz amizade com pessoas mais velhas, então eu acho que até eu dei uma crescida e conheci o mundo um pouco rápido. Então hoje eu me considero madura. Uau! Depois dessa resposta, você só pode concordar comigo, não é mesmo? E você, Renan? Você é um adolescente? Reticências? Eu sou um adolescente feliz, porque... Ufa! Veio um adolescente aqui no Divã da Van? Eu achei que não tinha um adolescente aqui. Eu queria trazer aqueles bem problemáticos. Só Não. gente bem resolvida aqui. Porque tem muita gente que não gosta de ser adolescente, né? Principalmente tem muitos pais que não conseguem lidar muito com um filho, uma filha adolescente. Mas eu gosto porque eu acho que não é a melhor fase da vida pra mim, mas é uma fase muito boa que a gente tem as nossas Não, eu não me escolhas. aguento, eu escuto essas coisas. Não é a melhor fase da vida. Quantas você teve? Não, porque eu vou achar a minha melhor fase da vida quando eu tiver adulto e eu poder fazer as minhas escolhas por eu mesmo. Vai por Só mim. que não. Quando você tiver nessa Freio. fase, você vai falar que a adolescência era a melhor fase da sua vida. Não, eu adoro minha infância. Minha infância foi boa. Mas quando eu for adulto, eu sei que vai ter conta para pagar. Eu já vejo nos meus pais o quanto que eles sofrem para pagar algumas coisas. Mas eu acho que vai ser algo mais feliz do que a gente vive na adolescência. Porque muitos problemas a gente não consegue resolver sozinho. Aí a gente tem que recorrer para alguma pessoa ajudar a gente. Quando a gente é adulto, tem muitos problemas também que a gente não consegue, mas a gente já vai ter passado por toda essa experiência e com o que a gente aprendeu no passado, a gente vai poder exercer no futuro, entendeu? Vocês concordam? Sim. 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 Dentro disso que o Renan falou a respeito, né, que eu achei muito legal, que ele se considera um adolescente feliz. Vocês têm essa pressa para crescer? Ou vocês acham, não, eu estou tranquila, estou aproveitando esse momento, estou desfrutando essa fase, ou não, eu não vejo a hora de fazer 18 anos, dirigir. Como é que é? Posso falar? Pode. Eu, até os meus 14, quando eu não batia muito bem na minha cabeça, eu queria muito crescer. Eu falava, nossa, quando eu fizer 16, 17 anos, vou poder fazer um monte de coisa e tal. Mas também era a época que eu não era cristã. Mas, enfim. Mas hoje eu me olho com 16 anos e eu queria voltar a ter a minha idade mais nova. Eu não tenho pressa em crescer. Eu tenho aproveitado essa fase, eu acho, buscado viver o melhor dela, viver feliz e viver os propósitos que existem dentro da adolescência. Então, eu, Bibi, não tenho assim um desejo, nossa, quando fazer 18 anos vou embora, vou dirigir. Eu não, quero viver cada momento da minha vida assim, conforme é proposto. Assim, eu sempre sonhei muito em casar, em construir minha família. Mas de um tempo, eu sempre falei, meus pais estão prova. Quando eu fizer 18 anos, eu vou juntar minhas coisas, eu vou embora. Vou, sei lá, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou Gente. embora da minha E o que eles falam? Decidida. Não, a minha mãe, ela é daquelas assim, que você fala, ela fala, ah, tá bom, você vai sim, meu pai também, mas é mais minha mãe. E Mas depois, por quê? Você quer não sei, voar? sempre foi uma vontade minha, assim, desde quando eu tinha uns 9, 8 anos, eu sempre tive essa vontade de, quando eu vou juntar minhas Gente, coisas. o programa hoje eu não perdia por nada. Desde que eu tenho 9 anos, eu quero juntar. 9 anos de aniversário, quero ir embora. Mas sabe o que eu penso que é assim? Porque assim, lá em casa as coisas funcionam de uma certa forma. Você vive debaixo do meu teto, então você vai fazer o que eu mando você fazer. Então, acho que por isso eu sempre fui muito... Não, eu quero fazer 18 anos logo, eu quero construir minha vida. Então, isso, para mim, foi algo que sempre esteve na minha cabeça. Até que chegou esse ano, com as dificuldades da gravidez da minha mãe, eu comecei a perceber um pouco o que é cuidar de uma casa, o que é construir uma família, o que é ter seu próprio dinheiro, trabalhar. E aí eu comecei a perceber, será que realmente eu quero, com 18 anos, sair, pegar minhas coisas sem ter para onde ir? E aí eu sentei e pensei e falei, não, então, peraí. Aí que caiu a minha ficha de que, eu não sei o que eu vou estudar. Aí eu fui estudando, ver o que eu realmente quero. E foi isso, eu fui amadurecendo nessa área, mas minha vontade sempre foi pegar minhas coisas e ir embora. Sempre. Ufa.
Vocês sabem que para mim está sendo difícil, né? Porque eu tenho uma pré-adolescente em casa e eu falei, meu Deus do céu, será que daqui uns anos é o aniversário? Mãe, eu quero uma mala, que eu já vou começar a arrumar as minhas coisas. Bom, Camille, você tem essa pressa de crescer? Então, tem algumas áreas da minha vida que eu tenho essa vontade. Tipo, eu tô feliz com a fase que eu tô. É muito gostoso ser adolescente, né? Tipo, falam muitas coisas, mas, cara, a adolescência marca a sua vida de uma maneira que você nunca esquece. Mas eu tenho o sonho de fazer faculdade de medicina, então eu não vejo a hora de já ter a idade para a faculdade. E também eu casar desde pequena, a gente tem esse sonho, né? Principalmente menina. Você já sabe a área? Já vou te Não. dar a falar. Você tem que fazer geriatria, cardiologia. Deixa eu ver o que mais que a gente vai precisar aqui para frente. Que mais? Psiquiatria. Que psiquiatria? Nada. Não, a gente é Pensa- tudo resolvido olha, não, também aqui. Aqui a gente vê. Mas, olha, pensa com carinho, assim, oncologia, geriatria, cardiologia, neurologia, coisa assim que velhinhos precisam. Cirurgia plástica para os amigos. Brincadeira. Mas você já tem alguma área que você pensa em se especializar? Não, eu ainda não pensei específico. Eu acho que eu vou decidir quando eu estiver dentro da faculdade, começar a especialização, conhecer cada área, e aí eu pretendo decidir lá. Legal. Renan, já tem vislumbrado que Já. que área gostaria? Já, e eu tenho certeza que eu vou fazer psicologia. Psicologia, que legal. E eu quero mesmo ser psicólogo. Não tem outra, eu não tenho outra escolha. Eu quero ser psicólogo mesmo. Já decidi. Vamos conversar sobre outro assunto? Um assunto muito atual, bem pertinente, dentro da realidade de vocês, principalmente porque, né, vocês vivem conectados. Eu quero falar um pouquinho sobre bullying e cyberbullying. Bibi, você já sofreu bullying? Ah, eu acho que já, sim, mas mais na parte da infância. Porque, assim, eu sou baixinha, mas quando eu estava na infância, eu era muito mais. Então, rola essas coisas, né? Tipo assim, ela é muito baixinha, tal, e me magoava muito uma época. Então, eu acho que isso se encaixa como bullying, então eu já sofri, assim, mas atualmente não. Você já praticou bullying? A praticar, eu acho que sim, de uma forma podia ser na minha cabeça desejada ou não, mas eu acho que eu já devo ter praticado, por mais que eu não quisesse. Ana, você já sofreu bullying? Já. Quando eu mudei do ensino fundamental 1 para o 2, eu mudei de escola. E eu era muito gordinha. Então, eu cheguei, as pessoas falavam que eu era baleia, imitavam som de baleia dentro da sala, me chamavam de um monte de nome. E, assim, do que eu me lembro, foi isso só. Você já praticou bullying? Não. Meus pais sempre me ensinaram bem, assim, sempre tive na minha cabeça o que era o bullying, o que significava o bullying e o que o bullying poderia trazer para uma pessoa. Então, assim, eu conhecia pessoas que se cortavam por conta de bullying. Então, assim, na minha cabeça, eu já sabia, então eu tentava ao máximo e sei, né, que eu consegui não praticar bullying. Renan, você já sofreu bullying? Já. E também já pratiquei. Mas depois que eu entrei para a igreja, né, que eu fui me relacionando com Jesus, eu praticava o bullying. Nada justifica, mas é porque eu queria tirar a atenção do bullying que tinha sobre mim para outra pessoa. E eu já chamei essa pessoa para conversar, já pedi perdão para ela. Ela me recebeu de braços abertos, assim, foi muito legal. Uau, teve uma restituição, já Teve. fica aí, né, meio que um testemunho dentro de tudo isso. Nós sabemos que o bullying, ele traz... vou perguntar para você, tá? É que eu quero já entrar em outro assunto. Nós sabemos que o bullying, ele pode trazer sérias consequências, ainda que todos nós, né, de alguma forma, a gente sabe que nessa idade tem, né, todo mundo sacaneia todo mundo e tira barato. A coisa realmente pode tomar... Existe a brincadeira, né, a tiração de sarro, aceitável ou nada é aceitável? Tipo, não pode ter. O que vocês acreditam? Então, eu acho que, por exemplo,
quando um tá brincando com o outro, tipo, é amigo e tá fazendo esse tipo de piadinha, por mais que o outro ria, isso magoa por dentro. É algo que pode achar que o cara tá levando na brincadeira, mas não, ele não tá. E por mais que ele não fale, aquilo tá machucando ele. Eu acho que esse tipo de brincadeira não deve ser feita mesmo por amigos. Acho que tem que ter muita comunicação. Ó, se eu falar isso, te magoa? Ó, se eu falar do teu peso, isso te magoa? Porque nunca vai falar, sabe? Porque acho que quanto mais a gente fala, mais vão zoar a gente. Então, eu acho que magoa. Você já sofreu bullying, Camille? Já, eu sofri no 3º ano, que eu mudei de escola, e lá, quando eu cheguei nessa escola, o grupinho já estava formado de amigas, né? Que, tipo, elas estudavam desde pequenas juntas. E elas não me aceitavam. Eu não conseguia entrar no grupinho de amizade delas, então eu era excluída. E teve várias coisas. Uma que me marcou muito foi que a gente tinha aula na piscina. E nisso elas pegaram, tipo, todas as minhas coisas. A gente estava na piscina, eu fui tomar banho, pegaram minhas roupas, toalha e tal, e sumiram com isso. E aí, né? Aí eu tive que chamar alguém lá no banheiro e tal. Mas elas faziam de tudo para diminuir, porque, não sei, não gostavam de mim. E como isso te marcou? Ou não marcou? Marcou. Eu sempre tive muitos amigos na minha antiga escola. E aí, quando eu mudei para essa escola e eu vi que não me aceitavam da maneira que eu era, não gostavam de mim, eu criei muita insegurança. E depois disso, nenhum grupinho de amigos que eu entrava, eu me sentia aceita. Eu sempre sentia que eu era excluída. Sabe, tipo, peixinho fora d'água? Em todos os grupos, eu me sentia substituível. Eu lembro, tipo, tem coisas que são detalhes, mas que marcam. Por exemplo, quando eu estava com os meus amigos andando na rua, eu sempre era que andava atrás. Eles não davam espaço comigo, para mim, na calçada. E, às vezes, nem é na maldade, assim, mas pequenos detalhes que já, tipo, te magoam, assim, por dentro. E você, às vezes, não é a intenção deles, mas você coloca isso na sua cabeça e você é excluída. Então, isso me marcou no sentido de eu não me sentir mais aceita em nenhum lugar. Por que na adolescência, como vocês percebem, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Existe tão grande essa questão de aceitação? Quem pode Assim, responder? Eu acho que é porque todo mundo tá se mudando, né? Tanto exteriormente quanto interiormente. Então, às vezes, a gente tem uma percepção sobre nós que é diferente, que a pessoa tem diferente, né? Então, por exemplo, sei lá, dentro de mim, eu estou passando por alguns problemas dentro da minha casa e isso me magoa. E aí eu vejo outra pessoa, eu vejo que ela é, de uma certa forma, mais feliz que eu. E aí começa aquele joguinho. Por exemplo, nossa, na sua casa é assim, na minha é desse outro jeito. Fica sempre se colocando acima da pessoa. E assim, em mim, isso me machucou muito, porque a partir disso, não tenha sido culpa da pessoa, mas a partir disso eu descobri que eu comecei a mentir para as pessoas, porque eu via, ela tem isso, e na verdade a pessoa, tipo, não era nada do que ela falava. Aí ela falava assim, eu tenho isso, eu fui para tal lugar, e eu falava, eu também fui, eu fiz isso também. E então, você já falou que foi para Disney? Já, várias vezes. Inclusive, para essa escola que tirei até foto com o Mickey, tá? Então, para essa escola que eu mudei para o Fundamental 2, eles me conheciam como, de verdade, a sobrinha do prefeito. Me conheciam com 10... Como é que é o nome? De passaportes, tudo... sabe? Esse negócio de... Nossa, já viajou o mundo inteiro, foto... A menina me perguntou assim, você já foi para Disney? Quero foto. Eu falei assim, tá bom, amanhã eu te trago. Coitada dela. Tá esperando até hoje. iPhone 11 não, era iPhone X na época. Eu tenho iPhone X, olha. Estão esperando até hoje também eu levar iPhone X, porque eu não levei. Claro que as pessoas já sabem que eu não era nada disso, já conversei, já pedi perdão, mas da mesma forma. Então, assim, me diziam ser uma coisa que, na verdade, não era, e eu queria também me colocar como uma pessoa que eu também não era. Então, foi assim, foi sendo uma adaptação. Deus também, né, foi me mudando. E aí a gente muda, né? Foi levando e depois a gente aprendeu. Eu aprendi o que era, o que se passava. E vocês, para ser aceito, o que vocês acham que vocês já passaram, já fizeram, né, dentro da adolescência, que mais marcou até agora?
quando eu entrei na minha nova escola, porque desde o prézinho até o 5º ano, eu sempre fui o aluno mais popular da escola. Todo mundo queria fazer dupla comigo. Nossa, se eu não chamasse para o aniversário, a mãe vinha falar comigo. Meu filho tá chorando, por que você não chamou ele? Eu era muito... Sério, quando eu faltava, todo mundo ficava tipo, por que ele faltou, que não sei o que lá. Aí eu entrei na minha nova escola, todo mundo começou a fingir que eu não existia. Porque tinha gente até o 9º ano e a gente era desse tamanho. Aí, tipo, eu fiquei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a tentar me encaixar no que eles eram. Eu apaguei todas as minhas músicas que eu ouvia, só baixei funk. E eu não gostava de ouvir, eu odiava ouvir, mas eu ficava lá. Eu fingia que eu tava amando ouvir. Sério, minha playlist era só funk no meu celular. Só MC. Todo mundo da escola... Mas você não gostava? Não gostava de ouvir, mas todo mundo tava ouvindo, eu tinha que ouvir também. Era um jeito que eu achava de me encaixar, entendeu? Todo mundo da escola sabia a minha senha no meu celular. Se alguém quisesse roubar, tinha roubado. Porque eu falava, toma, pode mexer, fulano. Pode jogar aí, eu sou muito legal. Mas não adiantou nada. Todo mundo ficou cagando pra mim também do mesmo jeito. Você não pode falar. Ai, desculpa, gente. Então, todo mundo não ligava pra mim do mesmo jeito. Mas depois que eu entrei na igreja, eu tive minha identidade restaurada de novo. Aí foi isso. Quer falar? Sim, eu acho que quando a gente entra na adolescência, a gente está descobrindo quem a gente é. A gente sai de uma infância e é tipo, quem sou eu no mundo? E nessa falta de identidade, a gente entra no o grupinho que a gente acha mais legal, a gente entra nesse estilo e começa a ser como eles. E, por exemplo, como o Renan falou, ele não gostava de funk, mas ele escutava. Então, acho que a gente entra nisso, mesmo não gostando, para ser aceito, a gente faz qualquer coisa. Então, acho que é essa falta de identidade. Tipo, não, eu não vou escutar funk porque eu gosto de outro tipo de música, esse é quem eu sou. Mas, não, a gente se enfia em qualquer grupo e faz o que tiver que fazer para ser aceito. Vocês falando aqui, me corrijam, né, se eu estiver errada, mas a sensação, eu não sei você que está assistindo o programa, aliás, mais uma vez, obrigada pela audiência, e mande a sua pergunta, manda a pergunta para eles, os colegas aqui, vamos conversar mais sobre esse assunto. Os pais também. Quando vocês falavam assim, é difícil por quê, né, de ser aceito e as pessoas não conseguem entender, a gente quer se encontrar, quando eu perguntei, né, por que tem tanto essa vontade? A mudança, ela começa primeiro dentro. Então, eu acho que vocês começam a se perceber, né? Mudou. Eu não sou mais a criança que eu era. Mas, às vezes, ainda fisicamente, essa transição não é tão clara. Depois ela fica clara, mas ainda ela não é tão clara, porque tem a pré-adolescência. Seria isso, né? Que os pais, às vezes, querem segurar um pouco lá para trás, tipo, você ainda é o filhinho da mamãe, vai ser a vida toda, mas, tipo, o bebezinho ainda, é o meu pequenininho, vem aqui, abraça e beija. E depois vocês já estão nessa transição. Faz sentido isso para vocês? Sim, pelo menos com os meninos, eu acho que os pais, familiares, começam a achar que ele realmente está virando adolescente quando barba começa a crescer, entendeu? Eu acho que é isso, sim, tá certo. Só que o processo interno já se deu antes. Já se deu antes, mas quem está ao seu redor só começa a ver no seu físico, entendeu? É isso mesmo. Entendi. Quer acrescentar, Camille? Sim, eu acho que para as meninas, os pais começam a enxergar ela como uma adolescente depois que ela vira mocinha. Mas vai muito, por exemplo, se eu tenho por exemplo, eu tinha amizade com pessoas mais velhas, então meus pais me prendiam muito. E aí eu fiquei um pouco para trás nisso, é por isso que eu não fui tão aceita e começou a criar aquelas coisas de novo. Mas os pais prendem, aí a gente vê que tem amigos que já têm mais liberdade para fazer as coisas, a gente fica almejando aquilo, e aí quando a gente tem essa liberdade, a gente já extrapola. É isso. Que é muito comum na adolescência, né? Essa questão de 880, né? Vai lá em cima, como vocês mesmos disseram, a questão da montanha-russa. Cyberbullying. Vocês já sofreram? Eu não. Não, também. Pela internet? Ninguém difamar, ameaçar, falar, pegar foto e fazer montagem? Eu nunca. Eu também não, nunca. Renan, não? Não. Também não. Dentro dos desafios, né?
aí da adolescência. Uma coisa que a gente tem visto muito, infelizmente, é a crescente questão da ansiedade no meio dos adolescentes, os distúrbios alimentares, tanto a anorexia como a bulimia, também como a automutilação, né? Você tem essa realidade perto de você na escola, Bibi? Não, eu acho que não na minha sala específica, mas conforme a minha adolescência inteira que eu passei, eu mudei para essa escola que eu estou, vai fazer 2 anos agora. Na minha outra escola eu já tive contato e também já ajudei essa pessoa, já tive contato direto com essa pessoa que teve. E eu acho que é bem presente, tanto da automutilação quanto da ansiedade. Eu acho que foram os mais presentes assim que eu já tive contato ou já esteve presente. Sim. Você já teve algum desses problemas? Então, ansiedade eu acho que eu já tive. Quando eu era criança, minha mãe sempre falou que eu era uma criança muito ansiosa. Então, se tinha um passeio da escola, é normal uma criança ficar ansiosa. Só que eu não dormia à noite. Então, eu acho que eu tinha, sim, uma ansiedade. E eu lembro muito bem os flashes na minha cabeça que eu não tinha noite que eu passava 2 noites sem dormir e sem motivo nenhum, tipo, tô com medo do escuro, mas eu acho que hoje vendo eu acho que uma ansiedade realmente. Sim. Nossa, eu também. Inclusive sofria e em algumas situações ainda sofro por conta de ansiedade. Eu não sei desde quando, mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Preciso te contar uma coisa. Eu já ficava, meu Deus, conta agora. O mundo acabava para mim. E nessa quarentena, eu me toquei que isso estava me fazendo mal. Há um tempo atrás, eu descobri gastrite. É gastrite que se fala, né? Nervosa, por conta da ansiedade. E vendo tudo isso, eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo, o que a ansiedade estava fazendo comigo. E depois de tudo isso, eu comecei a me policiar do que eu vivia, do que eu estava sentindo, porque, querendo ou não, a ansiedade a gente consegue controlar. Sim. E nessa quarentena, eu cheguei a ver que, eu preciso parar agora, ou senão eu não sei o que vai acontecer comigo. Às vezes eu deitava na cama, eu começava a sentir uns tremores, assim, em mim, no meu braço, sei lá, do nada. Não era medo, não era nada, eram uns tremores nervosos do meu corpo físico, sei lá. E foi aí que eu falei, não, eu preciso parar com isso agora. E aí eu tentei um monte de coisa, assim. Eu tentei meditação, não meditação ruim, mas aquelas meditações que você para, que você começa a pensar em você, no seu físico. Tentei um monte de coisa, até que eu descobri que eu também posso reverter isso com a oração, né? Então, foi quando eu comecei a orar e eu falava, Deus, no nome de Jesus, tira de mim essa ansiedade, porque eu não sei porque eu tenho isso. Né? Não é algo normal em mim. Pode até ser, mas não da forma que estava. E aí eu fui vendo que a partir daí foi passando. Então, a partir daquele dia, a minha oração foi, Deus, que eu aprenda a me controlar, sabe? Ter meu domínio próprio. E foi quando eu foi acabando isso em mim, né? E não sou a mais perfeita, não vou dizer que eu não sou mais ansiosa, porque eu sou. Inclusive, para chegar aqui, eu estava super ansiosa, super me tremendo. Mas eu vejo que é algo que eu, hoje em dia, consigo controlar. Já teve situações que eu fiquei com febre por conta de ansiedade. Falava alguma coisa, já era ansiedade. Mas, graças a Deus e aos meus pais, e aos meus familiares, e meus líderes que estão sempre comigo, eu notei que isso está diminuindo, aos poucos. Que bom e que importante, né? Porque nós estamos no meio da pandemia e que mudou a realidade de todos nós, mudou e trouxe ansiedade, né, com relação a N situações. Então, é importante que você fale que os adolescentes também acabam sendo impactados pela ansiedade, né, por essas questões, pelo medo. Como você falou, eu fiquei até preocupada. Você falou assim, né, eu sentia tremores. E, às vezes, a gente, pai e mãe, não leva a sério, não imagina, né, que possa ser algo que chegue a esse nível. O papo tá bom, mas eu tenho um recadinho especial para você. Você não sai daí enquanto a gente vai para um rápido comercial. Olha, Deus tá falando, hein?
you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle. I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door. Pain's creeping through the back. Fears crawling through the windows, waiting for them to attack. They say don't get bitter, get better. I'm working on switching them letters. But tell God I'ma need a whole lot of hope keeping it together. I'm smiling in everyone's face. Olha, Deus tá falando, hein? Aê, olha que bacana. Você que ainda não conhece, vá lá no Instagram da Legado Wear. Eles estão com muitas novidades. Eu fiquei sabendo que vai chegar coisas lindíssimas, tudo flúor. Então, você que gosta, que curte aí andar bem vestido, de maneira atual, vá lá e confira o trabalho. Eu já dei uma xeretada aqui, ó, pertinho de mim. Eu vi que a Bibi está com uma camiseta linda da Legado. Se puder focar aqui na Bibi, pedir para o nosso cameraman dar um enquadro aqui na Bibi. Ela está com uma camiseta linda da Legado. E a nossa, né, comentarista do Divã da Van, a Rebeca também. Rebequinha, mostra aí o seu look lindo. Ela está aí com moletom. Moletom da Legado, dá para ver aqui? Olha aí, ó. Bolso, capuz, quentinho. Tie-dye, coleção tie-dye incrível, ó. Quentinho, flanelado. E agora Confere chegando lá. aí com os tons, tudo flúor, neon. Bem legal aí para você ficar na moda. Então, confere, vai lá. Eles enviam para todo o Brasil. Legado Wear. Ah, comentaram aqui as máscaras. Tem máscara também. Ah, tem as máscaras também. Que mais? Meias, camisetas, calças, né? Para você ficar na moda com estilo. Legado, mais que uma marca, né? Um propósito. Que bom. Eu estou aqui falando com eles a respeito dessas questões da ansiedade, eles me falando, e eu perguntei se, né, a gente está batendo papo agora sobre os distúrbios alimentares. Você já se viu com alguma dessas situações? Você comentou da ansiedade, mas nunca passou por bulimia, anorexia? Então, eu acho que também nessa quarentena, eu comecei ela falando, eu vou emagrecer esse ano. Tudo que eu podia fazer para emagrecer, ou pelo menos fazer, eu não sei se eu fazia, mas eu tentava. E aí, foi em relação a esse negócio da ansiedade, eu comecei a comer demais. E eu comia, e as pessoas falavam, Ana, meus pais principalmente, Ana, você está engordando? Ana, você está engordando? E eu ficava, não. Ou até falava, mas eu vou emagrecer. E eu entendia que não era aquilo que eu estava fazendo, né? Então, acho que foi só agora no início da quarentena, mas, graças a Deus, já passou. Tudo sob controle. E desse lado, Renan, você percebeu, você já teve que lidar com alguma dessas questões da ansiedade, com questões, por exemplo, distúrbios alimentares? Já. Ansiedade, agora que você falou quando você teve na adolescência, que você tremia, até ficou com febre, teve uma vez que eu fui para Caraguá e eu nunca tinha ido no McDonald's. Eu fui só lá para ir no McDonald's. E eu fiquei falando, mãe, quero ir no McDonald's. Aí ela me levou. Aí no outro dia eu acordei vomitando, com febre, por causa da ansiedade. Mas naquela época ninguém falava de ansiedade, depressão, então eu não sabia o que era. Na infância eu acredito que eu tive sim, mas agora eu lido muito bem com as minhas coisas já. Tá mais tranquilo. Uhum. Camille, e você? Como você percebe? Você nota, assim, que já teve essas fases conturbadas, por exemplo, com relação à ansiedade, com relação a distúrbios alimentares?
como nós mencionamos, né? Tantas coisas que a gente vê hoje, os adolescentes lutando contra. Sim, né? Sim, eu nunca tive ansiedade, na verdade, aquela ansiedade normal, sabe? Nada fora do controle, mas eu já tive depressão e automutilação, isso foi quando eu tinha uns 12 anos, acho que começou quando eu tinha 10 e foi até uns 12 anos, só que cada vez foi piorando mais, até que eu cheguei na automutilação, e é tipo assim, é muito difícil explicar o que uma pessoa nessa situação passa, principalmente na automutilação, porque na sociedade ainda é um tabu, é para chamar atenção, mas a gente tem que pensar, se é para chamar atenção, por que ela está querendo chamar atenção se automutilando, se cortando? Então, mesmo que seja para chamar atenção, isso é sério. E eram muitas vozes na minha cabeça. E tipo, tem a questão do suicídio também, que eu já pensei muitas vezes, só que eu nunca... Já tentei, mas, sabe, chega na hora, eu desistia. E até quando andava na rua, por exemplo, passava um caminhão, começava a vir, sabe, todas aquelas vozes na cabeça, e, tipo, vai passar um carro, vou me jogar na frente, aí eu ia um pouco pro lado da calçada, tipo, não, concentra, você vai conseguir chegar até em casa. Então, é algo muito difícil explicar o que passa na cabeça de uma pessoa que tem depressão, ansiedade. Eu convivo, eu tenho pessoas perto que têm ansiedade e não é só aquela ansiedade, tipo, quero que chegue logo amanhã, mas existe crise de ansiedade, onde a pessoa chora, onde a pessoa começa a tremer, onde aquele medo de morrer. Então, é algo muito sério e que vai muito além do que a gente conhece. Eu tenho certeza que tem pais que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, e que talvez tenham filhos ou alguém próximo, né, que lute contra uma dessas questões. E é importante ser falado, como você disse, né, Camille, que é um tabu e que muitos pais, infelizmente, ainda, né, acreditam que é para chamar a atenção, não veem, né, a questão da urgência, da importância, dentro do contexto, do que está acontecendo, de validar o sentimento do adolescente. Mas eu acho que muito também é porque os adolescentes eles se trancam num próprio universo, né? A adolescência ela é meio que marcada por um momento que eu não, né, consciente ou inconsciente, aonde parece assim que os pais são empurrados para fora. Como você você passou por isso? O que você falaria para um pai e para uma mãe? Como que um pai e uma mãe pode entrar no mundo de um adolescente dentro dessa situação? Porque algumas vezes, perdão, eu vou te deixar falar, o adolescente está nessa situação justamente por causa do contexto familiar. Mas outras vezes não é. De repente é um bullying, um cyberbullying, uma molestação, um abuso. E o pai e a mãe, às vezes, não faz, né, ideia do que está acontecendo. Como nós podemos ajudar? A primeira coisa é que, tipo assim, o adolescente ele pode estar nessa depressão, nessa ansiedade, por diversos fatores. Pode ser algo que tenha acontecido na escola. Lógico, não é, eu estou com depressão por causa de um negócio. É várias coisas. Mas, quando o adolescente está nessa situação, o que ele faz é realmente se isolar. Ele não quer compartilhar isso com ninguém. Mas, tipo, o pai tem que estar lá. Os meus pais eles sempre estiveram comigo e tentaram tirar meu celular e tal, mas essa punição é errada. Você não pode punir um adolescente que está nessa situação. Então, acho que é você ficar junto, Cara, quando eu estava tendo aquelas crises de me cortar, a única coisa que eu queria era um abraço. Então, por mais que o adolescente não queira, sabe, um abraço, sempre demonstrar o amor, vigiar a internet, isso é muito importante. Você precisa saber o que o seu filho está vendo na internet. A gente sabe que a internet tem muita coisa ruim e, quando é mal usada, pode, né,
acessar várias coisas erradas e isso gerar um vício, como, por exemplo, a pornografia, que a gente tem visto muito na nossa geração. Então, você precisa saber o que está acontecendo com o seu filho e sempre estar conversando sobre sentimentos. Não tem que ser algo tipo, como foi o seu dia hoje? O que você está sentindo? Porque o adolescente colocar o que ele está sentindo para fora, isso ajuda muitas vezes. E o pai, escutar o que ele está sentindo e ajudar nisso, é como se ele tivesse alguém para confiar, alguém para conversar. Então, acho que é a comunicação mesmo. Você sempre está ali para apoiar, nunca punir, saber o que está acontecendo e amar. Tem que demonstrar o amor. Essa pessoa só precisa ser amada, precisa saber que tem alguém ali que a ama, que cuida, que ela é importante, que a vida dela importa, para que isso não chegue num suicídio. Uau, né? Adolescentes aí dando a letra a respeito de assuntos importantes. Vamos de pergunta, Rebeca? Vamos. Tem uma pergunta do Júlio Totil, que eu acho que talvez aí o que mais essa geração, né, perturbe o coração. Mas tem pertinente a isso que eles estão falando agora? Sobre suicídio? Não, tem uma pessoa, a Sueli, se não me engano, ela comentou que se poderíamos falar um pouco sobre suicídio, que ela tem uma pessoa muito próxima que está sofrendo e perguntou também se a gente tem um grupo de apoio que consegue inserir essa adolescente. Olha aí, né? Você vê, é uma realidade cada vez mais próxima. Um assunto também que nós vamos aqui do Divã da Van tá trazendo, né? Para que deixe de ser um tabu. Precisa ser falado. Nós precisamos conversar a respeito disso. Precisamos falar a respeito. Então, a mãe, né? A Sueli, manda para nós um direct, a gente vai te ajudar. A gente tem uma mentoria também a respeito disso, para estar te auxiliando aí e te ajudar naquilo que for possível. Ela comentou, essa adolescente se acha feia e tem a autoestima muito baixa, por isso talvez ela se aproxime sempre de amizades tóxicas, que são tóxicas para ela. Camila, acho que é boa para, né, falar a respeito disso, porque viveu essa situação próxima, né, com você mesma, assim, muito próxima, não do suicídio, mas chegando aí a questão da automutilação. Nesse caso, né, a Sueli falou da sobrinha, a questão que ela se sente feia. Você tinha esses sentimentos? Sim. Eu sempre me enxergava em qualquer área da minha vida a pior. Então, na minha aparência, eu não gostava, eu me achava muito feia, eu me achava burra, eu me achava substituível. O pior sentimento é, tipo, você... Porque se você se acha substituível, você sente que você não é amado, que você não tem valor. Então, muito do que eu sentia que, tipo, para mim, era a pior coisa. Eu era muito feia, eu era muito ruim em tudo que eu fazia. Então, eu achei que eu já não tinha valor, que a minha vida era desnecessária, que eu era um erro. E palavras de afirmações ajudam muito, sabe? Então, nesse caso dessa menina, você sempre dizer para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é linda, o quanto ela é necessária, o quanto os sonhos delas vai se realizar, que ela pode tudo o que ela quiser. Eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Não, ai, tadinha, você acha feia. Não, é algo muito importante, isso que a gente sempre precisa estar ali falando, o valor da pessoa. Porque se a pessoa não se sente valiosa, ela acha que ela é desnecessária, a gente precisa mostrar para ela que não, que a vida dela importa, que ela é importante. Você falou um ponto importante, que é a questão do valor. Se eu não consigo enxergar valor na minha vida, você percebe a raiz, aonde estava? Por que você tinha uma percepção tão ruim de si mesma? Por que você tinha essa crença de que era substituível, de que você conseguiu identificar hoje? Você sabe por que você se sentia assim? Sim, por frustrações, por coisas que eu passei, palavras declaradas sobre mim. Quando eu escutava que eu era feia, quando me diziam essas coisas, eu tomava aquilo como verdade. E a minha falta de identidade, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia qual era a minha missão de vida. E, tipo, se eu não sabia o que eu era, qualquer coisa que declarassem sobre mim, eu pegava aquilo como a minha verdade. Então, se falava que eu era burra, é verdade. Essa é a minha verdade, eu sou burra. Então, a falta de identidade causa isso. Qualquer coisa que dizem sobre você, você pega aquilo.
é verdade, eu sou isso. Então, hoje eu vejo que as amizades que eu me sentia muito excluída por causa do bullying, aquilo foi... Eu sofri um bullying no 3º ano, que aquilo, até os meus 12 anos, marcou a minha vida. E então, acho que é isso. Você não ter a sua identidade, você não saber quem você é, você não saber a sua missão de vida, acontece isso. Porque por que leva um adolescente ao suicídio? A minha vida não importa mais, qual é a diferença que eu faço? E quando... Não, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu estou aqui para algo, sabe? Nada te abala, eu sei quem eu sou, agora eu sei o que eu vou fazer, para que eu vim nesse mundo, que eu tenho um valor, que eu tenho algo para fazer aqui, isso já muda tudo. Então, essa falta de identidade mesmo. Dentro do Divã da Van, né, a gente quer que vocês possam conversar com muita liberdade, mas não tem como eu não perguntar algo que foi muito notório na resposta de cada um de vocês. A questão da identidade. E eu vejo que isso fez muita diferença. Descobrir quem eu sou, descobrir o meu propósito. E eu vejo que vocês falam isso como fosse, sim, um antes e um depois. Como você percebeu isso? A sua identidade. Como o Renan falou, a Camille falou, eu era muito tipo, Maria vai com as outras. Quando eu mudei de escola, eu saí do Fundamental 1 e fui para o Fundamental 2. A gente veio estudando junto desde o pré, então eu tinha o meu grupo. Só que lá a gente teve contato com outras pessoas, a gente conheceu outras pessoas e eu tentava fazer de tudo para eu me encaixar nesse grupo. Então, se esse grupo gostava de ouvir uma música, igual o Renan falou, eu também tinha que gostar. Se esse grupo ia para a praia e não avisava ninguém, a gente vai para a praia, volta não sei que horas, eu tinha que ir também. Mas a diferença é que os meus pais, igual a Camille falou, meus pais deram uma segurada comigo. Eles não foram, 100% liberais, e eu dou glória a Deus nisso hoje. Mas esse antes e depois da identidade que eu vejo foi quando eu me vi assim, cara, quem sou eu de verdade? Quem é a Bibi? Quem é a Bibi que foi formada, anos atrás eu era uma pessoa, e olha hoje como é que eu tô. Entendeu? Acho que foi um molde que eu me incluí para que as pessoas me aceitassem, ou que eu vivesse no mundo que elas estavam vivendo. Então, quando eu parei e vi isso, eu acho que eu falei, cara, quem eu sou? Não tenho uma identidade realmente formada. E aí, esse antes e depois que eu falo, quando eu descobri minha identidade, foi encontrando realmente Jesus. Foi quando eu parei e falei, cara, as pessoas fazendo um protocolo de como eu sou não é quem eu verdadeiramente sou. Eu sou a Ana Beatriz que está por dentro de quem eu sou de verdade. E eu acho que foi assim que eu dei um baque e falei, nossa, quem sou eu? Antes e depois, realmente. E tudo isso você realmente descobriu quando você teve esse encontro com Jesus? Isso, foi, dias... Eu lembro até hoje que dias atrás de eu vim aqui para a igreja a primeira vez, eu estava no meu quarto e aí eu estava muito desiludida com um monte de coisa. E eu tinha também esse sentimento, igual eles falaram, de insuficiência. Então, eu tinha que tentar suprir essas áreas para agradar as pessoas. Então, se as pessoas estavam fazendo uma coisa, eu tinha que, dar meu máximo por isso e fazer 1000 vezes melhor para que elas... Nossa, a Bibi faz isso, olha, ela pode andar com a gente. E aí, um dia no meu quarto, eu estava me vendo e eu perguntei assim... Cara, será que meus pais me enxergam hoje, minhas amigas de infância me enxergam hoje e veem a mesma Bibi, que eu era antes? Foi uns dias antes, eu parei no meu quarto e perguntei realmente quem eu era, quem é a Bibi? E aí foi quando eu vim para a igreja e foi esse depois, assim, que eu descobri realmente, eu sou a Bibi que, Deus fez. Sou a Bibi que meus pais criaram, sou a Bibi que é única, não precisa entrar em protocolo nenhum. Então, eu acho que foi isso. Se vocês falaram duas coisas aqui que eu quero muito bater papo com vocês. Uma é a respeito da pornografia. Né? Eu vi que vocês falaram que tem... A Camille disse assim, né? Tem sido um problema no meio da nossa geração. Por causa também da velocidade hoje, como as coisas podem ser acessadas e chegam até nós. Então, eu acho que é pertinente, é importante falar,
Porque quem hoje lida ou tem um familiar tentando se libertar da pornografia, sabe em quão grandes cadeias essa pessoa está. Porque, embora pareça não ser algo assim que traga, né, tantos malefícios como o uso de um entorpecente, né, de um alucinógeno, a gente sabe o nível de dependência e de tragédia que acaba gerando, né, dentro de casa, um casamento de fachada, falido, uma desconexão com as pessoas que estão à volta. Então, é importante que os adolescentes saibam o quão terrível é entrar nesse assunto, né, cair nesse vício. E uma outra coisa que eu queria perguntar a respeito do preconceito religioso. Se vocês enfrentam preconceito religioso. Mas, antes de eu ir para esses assuntos, eu quero dar 2 recadinhos e você vem comigo. Eles vão tomar uma aguinha aqui, enquanto eu vou dar 2 recadinhos para vocês. Mais um sábado, e não poderia deixar de falar para cada um de vocês dessa delícia que é o Hoje Tem Lasanha. Eu sei que você que tem acompanhado de Wandavan tem visto aqui a variedade do cardápio deles, sempre com uma lasanha diferente, com aquele gostinho caseiro. Aliás, tudo preparado com muito carinho, seguindo todas as orientações necessárias para que você receba essa maravilha aí no conforto da sua casa, sem se preocupar. Sabe aquele dia que você põe a perna para cima e fala, tô de folga da cozinha? Eu quero te dar uma opção. Hoje tem lasanha. Você não vai errar. Se quiser pedir para fazer uma reunião com os... Não, uma reunião com os amigos não pode, porque nós estamos em tempo de isolamento. Mas futuramente, quando você for reunir o pessoal em casa, você pode, quando tiver tudo liberado, né? Lembra dessa minha dica. Enquanto isso não vem, você aproveita para desfrutar disso aí dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Eu sei que você, dona de casa que está me assistindo, quer ter folga da cozinha, tem uma noite especial, de repente é um momento, a comemoração, prepara aquele jantar gostoso, tira aquela louça bonita que está guardada. O negócio é usar. Nós temos que aproveitar. Já vai pegando essa dica também. Nós temos mania de ficar guardando as coisas. E para um tempo, para um momento. E o momento é hoje. Nós estamos vivos, nós temos saúde. Você está aí do lado das pessoas que você gosta. Então, pega o seu telefone, o seu WhatsApp. Vai lá no Instagram deles, confere, segue a página. Hoje tem lasanha. Confere o cardápio e essa maravilha aqui, ó. Poxa vida, hoje eles nem cortaram para mim. É de camarão. Não, meu filho, eu tô com fome, eu quero comer. Ainda mais que é de camarão. Jesus, tá quentinha? Ai, que delícia. Olha só. Solta os cachorros. Solta os cachorros aí, solta. Que cachorro! Gente, eu espero que você tenha filmado esse momento e guarda. Eu vou dar a oportunidade de novo. Todo mundo aqui solta os cachorros, os adolescentes também. Solta os cachorros! Gente, tá tão bom que eu vou comer outro, que eu tô com uma fome. Olha aqui, ó, tem camarão. Não pensa que é aquele camarão fantasia, não. Ou que tem... Como se fala? Eles colocam para dar gostinho. Como se fala? Não. Essência de camarão, não. Isso aqui é camarão de verdade. Tá divino. Maravilhoso. Espero que você tenha ficado com vontade para pegar o seu telefone e pedir. Conhece? Porque é muito bom. Essa de camarão tá sensacional. Hoje tem lasanha. Mas essa mesa bonita... não é à toa, porque para comer uma delícia dessa, fazer um jantarzinho especial, por que não você conhecer agora o trabalho, o Brasa aí no conforto da sua casa? Olha só, que delícia
Que delícia, olha, eu tô com fome. Olha só, que gostoso, que bonito, que gostoso. Tô com fome, continuo com fome. Que lindo! O trabalho, esses caminhos, o jogo americano para você enfeitar aí a sua casa. Eles têm tapeçaria, tapetes para você colocar no banheiro, para você pôr ali as passadeiras da casa. O jogo americano, eles têm manta para você colocar no seu sofá. Pano de prato, minha amiga. Pano de prato. Ó, pano de prato. Sabe por quê? Isso aqui a gente tem que correr lá em São Paulo para achar num preço bom, mas agora não precisa mais. Você vai lá no seu Instagram, segue Sacaria Bela Morada, você confere o trabalho deles, olha os tapetinhos para você pôr aí na sua casa, no banheiro, na entradinha. Esse aí é o quê? Manta. Espera aí. Olha, é pano de prato que dona de casa conhece. Bom, viu? Não é aquele que engana, não. Sabe que mais que eles têm? Pano para limpar o chão, flanela. Olha aqui que manta, olha que grande. Olha só, e isso eu vou falar por minha conta. Você que está assistindo de Wandavan e comprar da Sacaria, né, Bela Morada, eles vão dar desconto. Fala assim, olha, eu vi o de Wandavan e a Van disse que ia ter descontinho. Chora lá, viu? Que agora eles que se virem, porque eu tenho certeza que eles querem ver clientes satisfeitos. Não perde a oportunidade e confere o trabalho. Sacaria Bela Morada, uma opção maravilhosa do Brasa aqui em Ilhabela. Vamos lá? Que o papo tá bom demais. A lasanha também. O jogo americano lindo, tava tudo muito lindo, aquela mesa incrementada. Eu também quero, viu? Uns mimos da Sacaria Bela Morada. Eu já adquiri a minha, eu peguei a sua dica, pergunta para eles. E já estou fazendo meu enxoval pela fé. Olha aí, a Rebeca, que não é boba nem nada, você que está aí esperando, né, por um relacionamento abençoado, vai montando o seu enxoval. Ela já está investindo aí, comprando e com qualidade, aquele, ó, precinho. Camarada, e se você disser que assistiu de Wandavan, ainda chora que tem um descontinho para você. Vamos lá. Voltando aqui. Quer falar, Rebeca? Eu quero desconto. Rebeca quer o desconto. Como o pessoal tá aí? Os internautas? O pessoal tá elogiando muito os teens, estão mandando muito bem. Tia Denise tá aqui, ó, apoiando vocês. Ana, está sendo... Olha, você tá arrasando, porque a gente fechou o olho e a Ana mudou na quarentena, né? Ela apareceu renovada. Então tá todo mundo elogiando o seu look. Bibi, sua mãe tá aqui, ó. Só elogios da minha amada filha. Chorando aqui. Seu pai, ó. Seu pai, Camille, participando aqui. Tá falando... Falou que ela cuida dos animais, sim. Que faz até cardápio para eles. É mesmo? Você faz cardápio canino? Os cachorros, eles não comem ração, eles comem comida mesmo. Aí a gente faz um cardápio que tem proteína e tal. O de hoje foi o quê? Hoje tem frango, legumes, eu acho que tem beterraba, tomate não, cenoura. Hoje é arroz, mas a gente varia entre arroz e macarrão. É sério? Sério. O Tá veterinário... melhor que eu. É sério. O veterinário pediu. Come melhor que eu. Que legal isso. Caiu ali agora. Não caiu aqui, mas caiu ali. Vamos voltar para esse assunto polêmico que vocês trouxeram aqui à pauta a respeito da pornografia na adolescência. Isso é muito próximo de vocês? Vocês percebem nos grupos de WhatsApp e tantas outras coisas, né? Tem, infelizmente, né, esse apelo